Olá, meu amado irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa estar nesse momento visitando o seu coração, abençoando a sua vida, a sua família, os seus negócios, em todas as áreas da sua vida, que o Senhor possa nesse momento estar se fazendo presente, abençoando, guardando, abrindo portas, repreendendo o mal, que Deus possa verdadeiramente, a partir desse momento, entrando com ação na sua vida, entrando na sua vida para fazer o sobrenatural acontecer. Louvado seja Deus. Mais uma vez estamos aqui para trazer uma palavra de Deus para os corações, para os nossos corações, falar do amor, falar da palavra do Senhor, que é o que nos importa aqui, é transmitir a palavra de Deus, é transmitir o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje eu quero trazer uma palavra para você sobre o serviço cristão, sobre servo de Deus, atitudes, como agir, o que é servir a Deus. E eu quero usar a palavra do Senhor, que se encontra no livro do Êxodo, capítulo 17, versículo 8 ao versículo 15. Louvado seja Deus. Que fala sobre Amaleque peleja contra os israelitas. Que diz o seguinte: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e U subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e U sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te adoramos, ó Deus, pela beleza da tua santidade. Te adoramos, ó Deus, porque em todos os momentos só tem guardado de nós, tem nos dado vitória, tem nos capacitado, tem capacitado a cada um dos teus filhos a permanecerem firmes em meio às dificuldades, a permanecerem firmes em meio a momentos de perseguição, momentos de lutas, momentos de afronta, meu Deus, que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Senhor, que só possa nos guardar e venha nos dar a tua paz e a tua graça sobre nossas vidas no dia de hoje, sobre essa vida, sobre o teu filho, sobre a tua filha, em nome de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos. Continue falando conosco, não o que queremos, mas o que precisamos ouvir através da tua palavra,
em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Palavra que é comum nós ouvirmos pregar nas igrejas. Palavra que é comum, mas há momentos que nós precisamos ouvir a voz de Deus de uma maneira diferente. De uma maneira que venha confrontar o nosso eu, que venha confrontar os nossos desejos, que venha confrontar a nossa altivez, a nossa soberba. Nós podemos comparar a igreja de hoje com o povo de Deus que caminhava no deserto. Tudo era motivo de reclamação. A falta de água, a falta da comida, os inimigos, o cansaço e várias outras situações. Louvado seja Deus. Não podemos pensar que somos servos, servidos por Deus. E sim, que nós servimos a Ele, que é o maior, que é digno de toda adoração. Existe uma ilustração que fala sobre 6 cegos. Esses 6 cegos, eles foram convidados para conhecer um elefante. Uma ilustração bem conhecida de muitos. E um deles abraçou a pata do animal e disse: um elefante é como uma árvore. O outro cego tocou na orelha e declarou que o animal era semelhante a uma folha de couve. O outro, por sua vez, ele pegou a tromba e disse que o bicho era como uma cobra, como uma serpente. E o que tocou no rabo, na sua cauda, disse que era como um chicote. E aquele que tocou as presas concluiu que ele era uma espada, era comparado a uma espada. Enfim, meu amado irmão, o que encostou na barriga, ele disse que o elefante era como uma rocha. Olha só, todos tocaram aquele animal, mas nenhum conhecia de fato o elefante todo. Todos tocaram no mesmo animal, mas cada um interpretou de uma maneira diferente. Aleluia! Louvado seja Deus. Da mesma forma, nós vemos pessoas que às vezes têm uma visão limitada da obra de Deus. Nós vemos quantos e quantos irmãos em Cristo Jesus que têm uma visão limitada das coisas que Deus tem ordenado, daquilo que Deus tem colocado diante de nós. Um grande exemplo que o Senhor nos deu, uma ordem que Ele nos deu: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E a igreja tem feito isso? Na sua íntegra? Não. Muitos estão preferindo, como eu sempre digo aqui, a fazerem festa, fazerem congressos, mas não querem anunciar a palavra de Deus, não querem pregar o Evangelho, querem subir nos altares, querem pregar em eventos, serem reconhecidos, terem like, compartilhem. Não, é isso que eles querem. Mas ninguém está disposto a sair pelo mundo, batendo de porta em porta, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Não querem mais esse negócio de ir de porta em porta. O boca a boca com o ímpio, o boca a boca com o pecador, e falar que Jesus salva, cura, liberta e leva para o céu, e que se ele não aceitar Jesus Cristo, não passar pelas águas, ele vai para o inferno. Não querem confrontar o pecado, não. Isso não tem nada a ver. A Bíblia tem que ser reescrita, tem que ser revista, não. Isso não tem problema não, isso é da antiga aliança. Estão procurando subterfúgios
para tampar e para encobrir o seu erro, para encobrir o seu pecado. Mas a palavra do meu Deus, a palavra de Deus, essa aqui, ó, diz que a árvore que não der fruto, ela é cortada e jogada fora. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus, ele disse que para nós seguirmos o seu exemplo, o exemplo de Cristo, ter amor com o próximo, aleluia. Mas, infelizmente, existem aquelas células contaminadas que vivem dentro das igrejas, causando divisão, partidarismo, são maledicentes. Está dentro da igreja é uma coisa, quando sai da porta para fora, tira a sua máscara e se transforma numa outra pessoa. Dentro da sua casa é outra pessoa, na rua é outra pessoa, e dentro da igreja quer dar uma de santo. Como que vai vencer as astutas ciladas do diabo a pessoa que vive dessa forma? Aleluia! Esse é o meu jeito de pregar. Já teve pessoas que disseram para mim: pastor, para de pregar, eu não suporto ouvir suas pregações. Então não ouça, meu irmão. Se a palavra de Deus está confrontando o seu pecado, não ouça a palavra de Deus. Vai para o inferno, se você prefere dessa maneira. Porque a palavra de Deus, ela confronta o pecado. Ela nos traz a realidade para nós deixarmos o pecado de lado e vivemos em novidade de vida. O que era pecado há 100 anos atrás continua sendo pecado, não mudou nada não. O ser humano que ele está aqui, que vive enxertando dentro do tal evangelho que eles pregam, ou não tem nada a ver. Meu irmão, Deus vê tudo, Ele sabe de tudo. Louvado seja Deus. E nessa mensagem que nós lemos, nós vamos ver sobre os 3 tipos de crentes diferentes. 3 tipos de servos de Deus. Nós vemos Moisés nessa mensagem, no versículo 9, que diz: com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe os homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Nós vemos ali Moisés tomando uma atitude, tomando uma iniciativa, intercedendo pelo povo. Ele tomou aí aquela iniciativa, meu amado irmão e minha irmã, assim que ele viu a necessidade que o povo tinha de alguém clamar a Deus. Então ele chamou Josué para defender o povo e foi para onde? Foi para o monte interceder, foi para o monte clamar a Deus. Ele viu que era preciso de gente para lutar e gente também para orar. Louvado seja Deus. E o que nós temos visto, infelizmente, que existem pessoas que estão lotando igrejas, mas que não intercedem, que não oram, muito menos batalham contra as astutas ciladas do diabo. São verdadeiros parasitas da igreja. Esse ministério ele é tão importante, meu amado irmão, que quando Moisés ele levantava sua mão, abençoando o povo de Deus, aquele povo prosperava, e quando ele abaixava a mão por causa do cansaço, o povo perdia a batalha, o povo enfraquecia. Está lá no versículo 11 do capítulo 17. Aleluia. E quando nós vemos problemas na igreja, meu amado irmão, nós precisamos agir rápido e nunca reclamar, mas abençoar sempre. Mas Moisés ele se cansava e ele precisava de ajuda para continuar com as mãos erguidas. Isso mostra que quem está na frente também se cansa e precisa de apoio. Aleluia! Mas infelizmente muitos estão na frente, mas têm deixado a soberba, o eu, a altivez tomar conta e acham que são super-heróis.
que sozinhos eles fazem tudo, que sozinhos podem resolver toda e qualquer situação. Por isso nós vemos aí vários e vários líderes com depressão, com problema familiar, com problema espiritual também. Louvado seja Deus. Precisamos entender, meu amado irmãos, meu irmão, minha irmã, que sozinho nós não vamos conseguir nada, sozinho nós não vamos chegar a lugar nenhum. Aleluia! Sozinho nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós precisamos de ajuda, precisamos reconhecer a nossa pequenez diante de Deus. Independente se você é pastor, se você é obreiro, se você é um membro, nós seremos sempre o menor na casa de Deus. Deus chama para tomar iniciativa e orar, e interceder pelo povo. Nós vemos ali a função de Arão e Ur, aquela ajuda, aquele companheirismo que eles tinham ali, como fala no versículo 12, na parte B. Junto com Moisés, eles estavam ali, Arão e Ur. E eles viram que Moisés ele estava cansado. Muitas vezes eles se cansavam ali. E eles providenciaram, arrumaram ali uma pedra para ele se sentar. E também eles ficaram segurando suas mãos para ajudar a abençoar o povo até anoitecer. A pedra aqui, meu amado irmão, minha irmã, simboliza Jesus Cristo. Moisés precisava de um apoio para se firmar. E Jesus é a nossa rocha e fortaleza, louvado seja Deus. Ele é a nossa rocha e fortaleza. Muitos, ao invés de ajudar o irmão a se firmar na rocha, ficam jogando pedra e passando o braço, e pesando o braço das pessoas ali. Quem está à frente precisa de ajuda. E Arão e Ur foram um apoio para Moisés. Louvado seja Deus. Eu já ouvi pessoas falarem que, não, fulano está fraco na fé, se quiser vem aqui, a igreja está aqui, a igreja tem o endereço fixo, vem aqui se quiser. Não é assim não, meu amado irmão. Nós temos que ir atrás, nós temos que buscar a ovelha que está perdida, nós precisamos levar o alimento. Muitos estão vivendo o evangelho egoísta, vivendo para si mesmo, engordando com a lã das ovelhas, mas na hora de pagar o preço e ajudar, não querem. Louvado seja Deus que tinha Arão e Ur para ajudar Moisés. Louvado seja Deus. E nós vemos também Josué. Nós vemos a obediência e a coragem de Josué lá no versículo 10. Josué era um jovem, meu amado irmão, que tinha aproximadamente 40 anos. Vamos falar assim, 40 anos é jovem. Ele não questionou Moisés, não. Arão e Ur, eles ficaram só orando, mas obedeceu e partiu para a luta com a confiança de que alguém estava orando por ele. Josué foi corajoso. Ele enfrentou o problema, ele venceu, mas com a ajuda dos irmãos. Às vezes o sucesso da obra de Deus não é devido a quem está na frente, mas aqueles que estão abençoando e apoiando. Lembre-se disso, meu amado pastor. Lembre-se disso, missionário. Lembre-se disso, minha irmã, meu irmão. De repente você não está recebendo a oferta que você acha que precisa. De repente você não está recebendo a ajuda material que você acha que precisa. Mas existe alguém intercedendo por você. Existe alguém orando pela sua vida, intercedendo a Deus a favor da sua vida. Por isso a vitória, ela não era só de Josué. Não, a vitória era do povo de Deus. Qual o seu papel na obra de Deus, meu amado irmão? Qual o seu papel na obra do Senhor? O que você tem feito para agradar a Deus? Louvado seja o nome do Senhor.
no versículo 14 e 15, nós vemos o Senhor, ele mandou Moisés escrever aquela vitória, e nós também podemos escrever que se na igreja cada um fizer a sua parte, todos nós seremos vitoriosos. Todos nós seremos vitoriosos. Moisés, ele edificou um altar e chamou aquele altar: o Senhor é a minha bandeira, porque o Senhor deu vitória a ele. Esse foi um ato de louvor a Deus. Louvado seja Deus, que é a nossa esperança, é o símbolo da vitória. Qual o chamado de Deus para você, meu irmão? O que você está fazendo com as suas mãos? O que você tem feito para Deus? Pedir, meu irmão. Se você não acha que não tem sabedoria, peça a Deus que Ele vai te dar de graça. Eu sempre falo isso aqui, meu amado irmão, minha irmã. Aleluia. Perseverança. Perseverança é o que nós precisamos a cada dia. Ser perseverantes, perseverar na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que estamos fazendo é querer viver da maneira que nós achamos que é melhor. De querer viver da maneira que nós achamos que é assim, tá bom. Dessa maneira tem que ser assim. Não, meu amado irmão. Nós vemos que Moisés, ele viu que tinha um perigo. E ele deu a ordem para Josué para que batalhasse, lutasse aquela peleja. Mas Moisés, ele estava atento aos perigos. Nós temos uma referência lá no livro de Ezequiel, que fala sobre o atalaia, o Ezequiel capítulo 3, versículo 17. Fala sobre o atalaia. O atalaia, ele está sempre de prontidão, ele está alerta o tempo todo. Atalaia é um vigilante. A função dele é vigiar e avisar o povo a respeito do perigo. A sua responsabilidade é muito grande e não pode dormir. Ele tem que ficar atento o tempo todo. Ele deve ficar de sentinela e a qualquer sinal de perigo ele se põe em alerta e toma as devidas providências que tem que ser tomado. E nesse contexto de Ezequiel, ele estava cativo na Babilônia, e naquele tempo as cidades, elas tinham muralhas com torres onde ficavam os seus vigias, que eram chamados de sentinela. Os atalaias, geralmente eles moravam em casas que ficavam perto, junto com os muros das cidades, trabalhavam em turnos e vigiavam de dia e de noite. E quando ele via qualquer sinal de perigo ou um movimento estranho, ele ficava atento. E assim que ele percebia que era um inimigo, o atalaia tocava a trombeta, anunciava o perigo, para que se fechassem as portas da cidade e o povo se armasse, se colocando em posição de ataque. Deus chamou Ezequiel de atalaia porque era um profeta. Louvado seja Deus. E como cristãos, servos de Deus, nós também somos atalaias, porque estamos sobre uma torre forte, que é o nosso Senhor. Aleluia. E temos que vigiar o tempo todo. Louvado seja Deus, porque nós estamos sob uma torre forte, que é o Senhor. Precisamos vigiar, meu irmão, para anunciar ao mundo que o inimigo se aproxima e declarar guerra contra o pecado. Louvado seja Deus. O atalaia precisa ter os ouvidos atentos. Louvado seja Deus. Se manter vigilante. O atalaia, ele ouve a voz de Deus. A sua obrigação, qual é a sua obrigação? É anunciar o perigo, porque ele está num lugar alto, de privilégio, mas ele não tem que falar de algo que ele não viu, nem ouviu. Aleluia. Você está entendendo o que Deus está falando? Só fala
falar o que você viu. Só divulgue o que você ouviu da parte de Deus. Não abra a sua boca para falar aquilo que Deus não está falando. Não abra a boca para dizer o que Deus não está dizendo. Não fale em nome de Deus em vão. Não, de jeito nenhum. Fale o que Deus está te mandando somente. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz que aquele que quiser viver piedosamente sofrerá perseguições. Louvado seja Deus. O atalaia, ele ouve a voz de Deus. Qual é a sua obrigação? É anunciar o perigo. Porque ele está num lugar bem alto, lugar de privilégio. Esse lugar alto é os pés do Senhor, meu amado irmão. Mas não tem que falar de algo que ele não viu e nem ouviu. Enquanto ele não ouviu e não viu nada, ele tem que estar atento. Atento para qualquer momento ouvir o que Deus está falando. Muitas das vezes nós estamos no culto na casa do Senhor. A palavra está sendo pregada, está sendo ministrada, e existem pessoas que estão ali mexendo em celular, está batendo papo como se não tivesse ninguém falando nada, sem nenhuma reverência a Deus, desatento, desapercebido, e o inimigo pode chegar e arrebatá-lo a qualquer momento. Louvado seja o nome do Senhor. E Ezequiel capítulo 3, versículo 16, que diz: veio a minha palavra do Senhor dizendo. Aí no versículo 22 está escrito: e ele me disse, versículo 27 do capítulo 3, quando eu falar contigo. Lá no versículo 7 do capítulo 33, que diz assim: ouvirás as palavras da minha boca. Louvado seja Deus. Não é ouvir fofoca, não é ouvir um maledicente, não, mas usar a sabedoria que Deus deu. Moisés, ele deu uma ordem para Josué, e Josué estava atento para ouvir as ordens e cumprir aquilo que Deus tinha falado na vida de Moisés. Deus fala com o seu atalaia para que ele tenha o que dizer, e orientando quem? O povo de Deus, o povo que está em perigo. O Senhor falou com Ezequiel: levanta-te, sai ao vale, e eis que ali eu falarei contigo. Louvado seja Deus. Aí nós vemos decorrer ali do capítulo 13 até o versículo 24. Então me levantei e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé e falou comigo. O Senhor fala com quem está à disposição. O Senhor fala com quem está atento. O Senhor fala com quem está disposto a trabalhar para o Senhor. Quando Ezequiel foi ao local em que Deus marcou com ele, Deus já estava à sua espera, porque Deus anseia em se encontrar conosco. Deus tem esse desejo de se encontrar conosco. Nós devemos de estar onde o Senhor quer que nós estejamos, para falar aos nossos corações. A presença dele, quando confessamos a Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, temos o Espírito Santo. A palavra de Deus lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 3, fala sobre isso. E se temos o Espírito, ouvimos a voz de Deus, porque Ele fala em nós. Atalaia, ouça a voz de Deus. A palavra do Senhor está cumprindo, e muitos estão levando na brincadeira. Não é para levar na brincadeira, é coisa séria. O perigo está se aproximando. Vamos descruzar os braços e vamos sair para o campo de batalha. Igreja não é lugar de servir a Deus. Igreja é lugar de aprender a servir a Deus. E o campo de batalha é o lugar que nós servimos ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus abençoe os seus pés para que você possa ir.
e pregar e anunciar a palavra de Deus, o atalaia ele deve estar de pé, posicionado, vigilante, fazendo a ronda. Deus nos protege com as suas mãos, porque nós somos seus atalaias. Aleluia! E Ele nos manda que venhamos levantar e nos dispormos para vigiar e ouvir a sua voz. Louvado seja Deus. O Espírito Santo é quem entra em nós e nos levanta e fala aos nossos corações. O Senhor, Ele pode estar te enchendo do seu Espírito e te levantando para que você seja alguém que ouve a sua voz. Aleluia! Então precisa permanecer de pé. Se você está cabisbaixo, triste, amargurado, é hora de se levantar. A palavra de Deus, ela te dá uma injeção de ânimo. A palavra de Deus é que tem os nutrientes para nos dar força, para continuar a caminhar, a fazer a sua vontade. Abre a tua boca e fala a palavra de Deus. Dá o aviso. Louvado seja o nome do Senhor. E é uma questão de vida ou morte, tanto para quem ouve, como para quem fala. Louvado seja Deus. A mensagem, a pregação é chamada de aviso. Louvado seja Deus. Isso porque Deus, Ele sempre envia a palavra antes. Um aviso é uma notícia de algo que ainda vai acontecer. Deus sempre nos prepara para as lutas. O atalaia, ele tem que dar o aviso o mais rápido possível. Ele não pode dar tempo para o inimigo se aproximar. Não, meu amado irmão. Quanto antes avisar, mais vai dar para preparar e se defender. Precisamos avisar. E se algum daquele povo, algum daqueles for levado pelo diabo, pelo inimigo, porque você não avisou, o sangue dele vai ser cobrado das suas mãos. Você tem a responsabilidade de anunciar, de trabalhar, de pelejar, de lutar contra o adversário e vencer o inimigo. Você tem o compromisso, a responsabilidade de anunciar que o perigo está chegando. Quando o atalaia, ele não toca a trombeta, avisando o povo, e ele é morto, ou pelos inimigos que ajudou, ou pelos amigos que traiu. Mas se avisar, pelo menos foi justo. Ele cumpriu a sua tarefa. Ele não tem culpa se alguém não se preparou. Mas ele tem que avisar, ele tem que falar. Nós falamos o que Deus disse. E ele fala através de nós. E não temos que arranjar o que falar, não. A nossa única obrigação é repetir tudo o que vimos e ouvimos de Deus. Toda vez que entregava uma mensagem, Ezequiel dizia, toda vez que ele entregava uma mensagem, ele dizia: veio a minha palavra do Senhor dizendo. Toda vez, porque ele estava atento para ouvir a voz de Deus. E ele começa a dizer o que Deus falou. O nosso dever é esse, dizer o que foi que Deus foi Deus quem nos falou, foi Deus que nos deu a ordem para anunciar e começar a falar as palavras de Deus. A boca do atalaia faz o eco da voz de Deus aqui nessa terra. As palavras de Deus da boca do atalaia, na sua boca, meu irmão, vai fazer eco aqui nesse mundo. Fale da palavra de Deus, pregue do amor de Deus. Hoje eu estou aqui anunciando a palavra do Senhor. Deus está falando ao meu coração. Deus está falando com você. Mas aqueles que estão passando lá na rua, lá fora, estão ouvindo a minha voz. Deus, eu tenho certeza, Deus está falando no coração de alguém que precisa ouvir essa palavra, de alguém que parou no caminho, de alguém que viu o perigo e desanimou, voltou atrás.
Louvado seja Deus. Mas é responsabilidade nossa falar da palavra de Deus. Guerrear, como Josué guerreou. Aleluia. Os olhos do atalaia, meu amado irmão. Eu não sei porque eu entrei nesse livro de Ezequiel, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. O atalaia, ele tem uma visão privilegiada. E sempre ele está atento. Mas as pessoas não acreditam no que o atalaia diz ter visto. A culpa não será do atalaia, e sim daquela pessoa que não aceitou o aviso. Da mesma forma, o cristão é atalaia, porque se assenta nos lugares celestiais. Como diz Efésios capítulo 2, versículo 6. E ele tem uma visão espiritual que o mundo não tem. Em Ezequiel, no capítulo 3, versículo 19, diz assim: se avisares o perverso, e ele não se converter da sua iniquidade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvastes a tua alma. No versículo 21 do capítulo 3, já diz assim: se tu avisares o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu salvaste a tua alma. Se falarmos e a pessoa converter do seu pecado, a sua alma vai ser salva. E nós não vamos ser castigados, não. Não precisamos nos preocupar com os resultados, porque o Espírito Santo é quem convence a pessoa do pecado. Louvado seja Deus. Nós temos que fazer a nossa parte e Deus vai fazer o resto. É como eu sempre digo: faça o que está nas suas mãos, faça o natural, o possível, porque o sobrenatural compete a Deus. Fale da palavra do Senhor, anuncie o Evangelho. Aleluia. E o restante, Deus vai fazer, meu amado irmão. Muitas pessoas estão nas trevas, elas não conseguem ter uma visão espiritual e não conseguem ouvir. Louvado seja Deus. A palavra de Deus fala que o diabo ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho. O diabo ele está e trabalha direto, 24 horas, sem parar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos cobra o sangue da pessoa que precisa ouvir. Muitas vezes, meu amado irmão, o Senhor, Ele nos dá uma palavra que é uma mensagem evangelística, e nós temos a responsabilidade de entregar esse recado de Deus, porque senão o ímpio ele vai morrer no pecado, e nós somos os culpados por não avisá-lo. Deus vai nos cobrar cada palavra que nos deu, se não entregarmos, e vamos ser castigados por isso. É a palavra de Deus que fala isso. É a palavra de Deus. O versículo 18 do capítulo 3 de Ezequiel fala: quando eu disser ao ímpio, o seu sangue da tua mão o requererei. Capítulo 3, versículo 18 também. Capítulo 33, versículo 8. Se não o avisares. Também, meu irmão, para os justos, Deus nos dá uma palavra de edificação e exortação quando vemos que o pecado ele está se aproximando dele, e a justiça da pessoa não a salvará se ela cair em pecado novamente, como diz Romanos 6:23. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos a responsabilidade sobre a palavra que não entregamos, e o sangue daquela vítima vai ser cobrado de nós. Se avisarmos o ímpio e ele não se converter do seu mau caminho, ele vai morrer, mas nós não temos mais responsabilidade sobre a palavra, nem sobre a pessoa, depois que avisarmos. E ele tem que se responsabilizar pelo pecado.
Porque ele já sabe a verdade. Ele foi avisado da verdade. Já foi exortado ali pela palavra de Deus. Lamanto de comenécia. Shurianda lavassubi comenefácio. Aleluia. Deus está falando aos corações hoje, meu amado irmão. Deixa de ser covarde. Vai para o campo de batalha, vai pregar a palavra de Deus. O Senhor tem te dado aí, a rede social para você pregar a palavra. Tem te dado aí a mídia para você anunciar o evangelho. Se você não tem acesso à internet, que eu acho quase impossível, sai pelas ruas, toque a trombeta, anuncie a palavra do Senhor. Não deixe que o povo pereça nas garras do diabo, não. Porque se alguém morrer nas garras do inimigo porque você não falou, Deus vai cobrar de você. Deixa de ser egoísta, para de pensar somente em você. Você já está na presença de Deus, está na casa do Senhor, pegando munições, aprendendo a palavra de Deus, e está guardando somente para você. Pelo amor de Deus, pegue o que vocês têm aprendido, pegue o que Deus tem falado ao seu coração e vá lá para o campo de batalha, anunciar o evangelho. Os campos estão brancos, os obreiros são poucos. Deus está contando com você. Existem pessoas lá que precisam ouvir uma palavra, e essa palavra está no seu coração. Você tem essa responsabilidade. Não é cruzar os braços, sentar na cadeira lá no púlpito da sua igreja e ficar como um santo esperando que as almas venham. Não! O Senhor te deu uma ordem, como deu para mim também: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Amando de comenécia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Deus vai cobrar, irmãos. O grande trono branco está chegando. O juízo final está se aproximando. E você está aí brincando de servir a Deus, só para te dizer que tem uma credencial, que é um pastor, que faz parte de uma convenção, que é pastor presidente de uma igreja, que tem um ministério. Não! Isso aí não te garante salvação, não. O que garante salvação é obediência. É sua obediência a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O atalaia, ele ouve a voz de Deus. Ele vê o que Deus mostra e fala as suas palavras, anuncia o evangelho. Aleluia. E Deus nos chama, nos fala, Ele nos levanta para sermos seus atalaias. A nossa tarefa é abrir os olhos para ver e abrir nossos lábios para anunciar a mensagem do Senhor. Louvado seja Deus. Transferirmos responsabilidade, transmitirmos a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. O Senhor, Ele tem falado conosco, tem nos chamado para vigiar, para sermos atalaia, para tocarmos a trombeta, avisando quando o pecado vem, quando o diabo se aproxima, para que o povo possa se armar, se preparar com a armadura do Senhor e fechar as portas para o adversário. Aleluia! Louvado seja Deus. Aleluia. Uma certa vez, eu ouvi um pastor falar comigo: eu não tenho dom para evangelizar, não. Eu não tenho dom para fazer ar livre, para evangelizar. Irmãos, isso é um fracasso para qualquer um servo de Deus. Não estou falando somente de pastor, não. O Senhor, Ele nos deu uma ordem. Se Ele deu ordem para irmos e anunciar o evangelho, é porque Ele sabe que você é capaz, porque Ele te preparou. Porque Deus não dá ordem para quem não é preparado. Deus não dá ordem para quem não conhece a palavra. Deus só dá ordem para aqueles que conhecem a palavra. Então Ele nos ordenou: ide
ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Entenda, meu amado irmão, nós iniciamos aqui no livro de Êxodo, no capítulo 17, versículo 8. Louvado seja o nome do Senhor. E acabamos aqui no livro de Ezequiel, mas Deus sabe o porquê. Porque você precisava ouvir essa palavra, porque eu precisava ouvir essa palavra. De alguns anos para cá, nós temos visto o Evangelho do Senhor, o Evangelho que seria para a salvação de almas, ser transformado em palco de show, ser a casa do Senhor, ser transformado em casa de festas, e não se vê mais conversão de vidas, não se vê mais as vidas se convertendo ao Senhor, não se vê mais as vidas se entregando a Jesus Cristo. Essa é uma realidade, meu amado irmão. O que nós temos visto no dia de hoje é muita festividade, é muita arrecadação de dinheiro, são tantas e tantas coisas que têm diluído o verdadeiro evangelho, a ponto da pessoa falar: isso aí é no Antigo Testamento, isso não tem validade. Como que não tem validade? É a palavra de Deus, é a palavra do Senhor, e se você não aceitar essa palavra de Deus, você está correndo um sério risco de morar com Satanás, de morar com o diabo. Essa é a verdade. Porque o Senhor Jesus está vindo. Se você então não tem fruto, não tem nada de bom para apresentar a Cristo, o que você corre o risco de ouvir é: apartai de mim, maldito, para o fogo eterno, que eu não te conheço. Ah, Senhor, mas eu era pastor da igreja tal. Ah, Senhor, mas eu servia Santa Ceia. Ah, Senhor, mas eu dei cesta básica. O Senhor vai falar: mas eu não lembro de você não, porque você nunca falou no meu nome. Porque eu só conheço aqueles que falam em meu nome, aqueles que têm uma vida cristocêntrica. Para de dar mau testemunho, para de enganar o seu próximo, para de fazer as obras do diabo e começa a fazer as obras de Deus. E eu já te aviso, meu amado irmão, quando você se colocar na posição e começar a fazer a vontade do Senhor e falar a palavra de Deus como ela é, eu tenho uma notícia para você: você vai começar a ser perseguido, ser caluniado. Mas se não tem perseguição, se tudo está bom, é sinal de que alguma coisa está errada. Como eu disse no início aqui dessa mensagem, eu ouvi de uma pessoa que disse na minha cara, para mim: para de pregar, pastor, eu não suporto mais ouvir suas pregações. O diabo, ele sempre vai fazer de tudo para nos parar, para nos paralisar. O diabo, ele sempre vai tentar colocar empecilhos diante de nós, para tentar parar, para tentar impedir a obra que Deus tem para fazer. Mas a palavra de Deus diz: quer ouçam, quer deixem de ouvir. E o Senhor me chamou, como te chamou também, como atalaia, para anunciar que o inimigo está se aproximando. E nós estamos vendo que o inimigo está se aproximando. E estamos nos escondendo dentro da caverna, muitas das vezes. Como Elias, que derrotou os profetas de Baal, derrotou aqueles inimigos ali que se levantaram, um homem usado por Deus. Mas quando uma simples mulher mortal pecadora, filha de Satanás, falou que ia matar ele, ele se acovardou e se escondeu dentro de uma caverna. Se escondeu dentro de uma caverna. E o Senhor diz: que fazes aqui, Elias?
Está lá em 1 Reis, no capítulo 19. Que fazes aqui, Elias? E o Senhor fala com você, o que é que você está fazendo aí parado? Feito um parasita dentro da igreja, feito parasita dentro das quatro paredes, enquanto as vidas estão morrendo lá fora. Nós estamos preocupados em pregar bonito, em cantar bonito, em ter oportunidade na igreja. Remanto de Comenessa, Labassúbia, aleluia. Estamos preocupados se vão ver o meu terno novo, a minha gravata nova, se vão ver meu carro novo. Estão preocupados se o pastor vai me reconhecer, vai me cumprimentar, se o irmão vai me cumprimentar ou não. Enquanto isso, as vidas estão se perdendo nas garras do diabo. Satanás tem arrebatado jovens, Satanás tem arrebatado vidas. Sabe por quê? Porque eu e você estamos sendo negligentes, estamos deixando de falar do amor de Deus, estamos deixando de anunciar a palavra do Senhor. Vamos parar, vamos sair da zona de conforto e vamos anunciar o Evangelho, vamos fazer a obra de Deus. Aleluia. Jurianda Labassub Comenécia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu glorifico o meu Deus, que o Senhor Ele tem colocado em minha mão a Web Rádio Cristo no Lar. E aqui o Facebook, o YouTube, as redes sociais. O Senhor tem nos dado essa oportunidade e tem me dado, eu tenho provado disso, que vidas até no outro continente, do outro lado do país, do mundo, têm ouvido a palavra de Deus através da Web Rádio Cristo no Lar, através do YouTube, do Facebook. E nós temos a oportunidade de falar da palavra de Deus, mas não! Nós queremos pregar na igreja, para o pastor ver que eu sei pregar, para o irmão me aplaudir, para eu ser visto. Ah não, eu vou sentar aqui porque aqui eu vou estar de frente à câmera, a câmera vai me filmar, e eu vou sair lá na postagem, na filmagem lá do culto. Eu estou preocupado com o ser humano, eu. Quem precisa ouvir a palavra de Deus é os que estão perdidos. Aqueles que estão dentro da igreja já estão sendo doutrinados, estão sendo ensinados. Mas o que importa mais para você é pregar a palavra de Deus lá na sua igreja ou pregar a palavra de Deus ao mundo pecador, ao mundo que está se perdendo a cada dia. Aqui pela rede social, eu estou pregando aqui para várias pessoas, no Brasil, fora do Brasil, em outros continentes, pessoas que estão passando ali na rua, ali fora. Eu estou aqui dentro do estúdio, pregando a palavra de Deus. Mas tem alguém que está passando lá fora, na calçada, no passeio lá, está ouvindo a palavra de Deus. Está ouvindo o que Deus está falando. Eu não me importo, meu amado irmão, de chegar na igreja, ter oportunidade ou não. Se for da vontade do Senhor, Deus vai me chamar lá, para que através da minha vida seja falado. Mas o que mais me importa é ir na casa do Senhor, aprender. É melhor ouvir do que falar. Eu vou lá na casa do Senhor, agradecer a Deus pela semana, pelo dia, pela oportunidade, Ramanto de Comenessa, de estar aqui pregando a palavra de Deus, pela oportunidade de estar aqui anunciando a palavra do Senhor, pelo fôlego de vida que Ele me dá a cada dia, pela saúde que Ele tem me dado a cada dia, pela vontade, o desejo de anunciar a palavra de Deus. Aleluia! Tira a soberba, meu irmão. A palavra de Deus diz que Deus abate o soberbo. A altivez está tampando os seus olhos, não está deixando você ouvir. Se você está errado, aceite o conserto, o conselho, a exortação. Seja humilde. Lembre-se que você é o pequenino, você é o menor da casa. Aleluia. Lembre-se disso.
Louvado seja Deus. Essa é a palavra que eu deixo para você hoje, meu amado irmão e minha irmã. É a palavra que eu deixo para o seu coração no dia de hoje. Vamos estar atentos como Josué, obedientes. Vamos ser temente a Deus, ter a nossa fé inabalável como Moisés, Arão e Ur, que estavam ali no cume do monte clamando a Deus, que estavam ali no monte intercedendo pelo povo de Deus. Vamos ser como Ezequiel, atalaias do Senhor, pronto para anunciar a chegada do inimigo, para que o povo venha se arrepender dos seus maus caminhos. Porque os dias estão chegando, como aconteceu lá em Sodoma. Vai acontecer que o Senhor vai vir buscar os seus. E ai daqueles que ficarem. Ai daqueles que ficarem. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra de Deus que eu deixo para o seu coração. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E te dê a bênção no dia de hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Lembrando a você, meu amado irmão. Baixe o nosso aplicativo ali na Play Store. Vai lá na sua loja de aplicativo no seu celular, seu smartphone, e baixa ali Web Rádio Cristo no Lar. Você vai ser abençoado com 24 horas de louvor e palavra de Deus para o seu coração. Lembrando a você também, se o seu sistema operacional do seu celular não é o smartphone, é iPhone, pode mandar uma mensagem aqui pelo meu WhatsApp, que eu vou estar te enviando o link para você baixar para você ouvir a nossa rádio. O meu WhatsApp é o 32 99121 9467. 99121 9467. Prefixo é o 32. Eu vou estar te enviando. Ali vou estar orando por você, orando com você. Que Deus te abençoe e te guarde. E até o nosso próximo Palavra de Vida para o seu coração. Deus te abençoe.